Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its continuing mission: to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Pod Trekkers. Hoje, excepcionalmente, vamos falar de Orville. Os dois últimos episódios, Identidade Parte 1 e Parte 2. E para falar de Orville, hoje nós temos aqui comigo, além de mim, é claro, o Almirante Cesaroni, temos aqui o Capitão Fábio Engler. Tudo bem, Fábio? Como é que está? Tudo bem. Saudações de mais um programa Pod Trekkers, onde pode tudo aquilo que tem a ver com Star Trek. Orville pode, porque é uma paródia de Star Trek. E também, diretamente da Rússia, estamos aqui com o vice-almirante Mark Seven. Bom dia, boa noite. Como é que vai, Mark? Tudo bem aí? Aqui está tudo ótimo, graças a Deus. São 7 horas a mais do que aí no Brasil. No meu tempo aqui são 6 da manhã. Eu espero que todos estejam muito bem, se divertindo bastante, especialmente depois de 2 episódios maravilhosos de Orville que a gente viu nessas 2 semanas. Por falar nisso, hoje vamos falar de Orville, como eu já tinha dito, mas vamos entrar no episódio aí. Vamos pegar o nosso amigo lá de Moscou, na Rússia, e dizer um pouquinho o que ele achou desses 2 episódios. O que você tem a dizer deles para nós aí, Mark? Diga aí alguma coisa. Eu gostei muito do primeiro e segundo episódio, chamados Identidade, né? Onde muita coisa ficou revelada nesses 2 episódios, porque o primeiro episódio dos 2 demonstrou muitas características que Orville aprendeu com todas as últimas séries de Star Trek. Você vê um personagem que aparentemente era um amigo nosso, de repente ele vira parte de um grande inimigo, né? E onde foi que você viu isso a última vez? Com o Odo, ou com a 7 de 9, né? São características interessantes. Depois a gente vê uma batalha imensa, também vista em Deep Space Nine, até em Voyager ou nas outras séries que a gente tem por aí. Então é muito bacana você ver o Orville aprendendo ou demonstrando as características de Star Trek. Mas diga uma coisa aí, Mark. Por exemplo, no primeiro episódio dessas duas partes que foi exibido há um tempo atrás aí, no primeiro episódio a gente tem lá ele sendo desligado à distância, como é que ele chama? O Isaac. Ele é desligado. Isaac. Ele é desligado à distância do planeta dele. E diretamente do planeta dele, desligado à distância. E depois eles tentam devolvê-lo para o planeta dele para tentar reativá-lo e colocá-lo de volta à ativa. Isso no primeiro episódio desses 2 que a gente está conversando. Já começa uma coisa um pouco estranha aí. Se eles podem desligá-lo à distância, por que fizeram isso se eles tinham interesse na nave voltar para a Terra, ou melhor, para a nave ser capturada ou qualquer coisa que o valha? Por que eles tinham que esperar e depois fazerem considerações com a nave presa lá? Parece que para mim só foi uma desculpa para entregar a Orville ou qualquer coisa assim. Eu achei um pouco meio esquisito essa parte aí, uma parte assim. Claro que Orville, o Seth MacFarlane, ele é fanzaço de Star Trek, ele queria até fazer o Orville de Star Trek, na realidade, mas não foi aceito pela CBS, né? A Fox liberou ele. Mas eu achei que o episódio foi muito bom, eu gostei. Ele segue alguma linha, ao contrário de outros que eram mais forçados e piadinhas meio sem graça. De qualquer maneira, eu achei que essa parte podia ser melhor resolvida de outra maneira. Você não acha não, Fábio? O que você acha disso?
Entendi diferente. Na minha visão, eles, na verdade, não desligaram o Isaac direto do planeta. Na verdade, ele já tinha embutido nele uma programação e quando ele concluísse os dados, concluísse as perguntas que os Kaelians eventualmente haviam formulado na sua programação, ele não precisaria mais funcionar e se autodesligaria. Mas não foi isso que aconteceu. Eles dizem textualmente, o Marcílio pode até me contradizer também, concordando com você ou discordando, eles dizem textualmente no episódio que ele foi desligado remotamente. Ele foi desligado remotamente, não é isso, Márcio? Eu concordo. Ele foi desligado remotamente e eu acho até que foi por causa da interação familiar que ele atingiu, já sendo um assunto totalmente biológico, não mais importante para a missão dele, que era juntar informações sobre a humanidade. Então a sua teoria é que ele foi desligado porque ele estava tendo reações, vamos dizer assim, emocionais. Não, ele foi desligado porque a informação que ele estava transmitindo, que eram relações familiares, não eram mais importantes para a missão dele. Esquisito isso, é desligar sem ser mais nem menos. Não, eu entendi o ponto do Mark. Agora vocês falando, realmente eles dizem que foi desligado remotamente. Eu acho que ele secretamente enviava os dados que ele ia colhendo da nave, da tripulação, dos humanos e das outras espécies biológicas, e o planeta Kaelon ia ficando sabendo do que ele estava descobrindo. E quando ele começou a mandar informações sobre relacionamento familiar, os Kaelons perceberam que já não era mais relevante e aí desligaram ele remotamente. Correto. É uma teoria, né? É uma teoria. Bom, de qualquer maneira, eles voltam para o planeta, depois desse desligamento, né, do remoto, para ser reativado, eles reativam ele lá, entendeu? Reativam ele lá. Mas vocês concordam que eles não dão muito valor a partir desse momento? Simplesmente desligam o Isaac? Eles não dão muito valor para a individualidade do Isaac. Simplesmente matam ele, desligam ele, e se eles não voltam mais, é um a menos, e tudo bem, PT saudações, sigamos em frente. Eu lembro de Star Trek fazer alguma coisa semelhante a isso. Os Borgs faziam isso. Mas os Borgs eram uma são diferentes. Eu vou até discutir isso daqui a pouco. Mas isso é bom guardar para a gente voltar nesse relacionamento entre os Kaelons e os Borg. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: eles simplesmente desligam o cara lá, o Isaac, né? Bom, tudo bem, a Orville volta, aí tem a cena lá do garotinho escapando porque quer falar com ele. Eu achei que eles colocam aí nessa cena um tom mais emocional dentro do programa, né? Colocando um garoto buscando o seu pai, vamos dizer assim, o que ele adotou como pai, ele puxa um pouco mais para emocional. Tem a ver também com os escritores desses episódios que foram diferentes de outros aí também. E esses escritores são de Star Trek, se eu não me engano. Tem o Brandon Braga, eu acho que escreveu um desses episódios aí, eu não tenho certeza agora. Mas, de qualquer maneira, ele dá um pouco de reviravolta no que vinha acontecendo de Orville até o momento, né? Ele leva um pouquinho mais para um emocional, trazendo a inocência da criança aí para o meio e tornando o The Orville um pouco mais adulto e menos satírico do que era. O que você acha, o Mark? Eu acho que o Seth MacFarlane ele queria realmente impressionar todo mundo e não tinha tempo para fazer muita piadinha. Eu gostei da piadinha que ele fez com o chefe, o primeiro oficial dele. Não, o primeiro oficial é a primeira oficial. O Bortus, certo. A piadinha do Bortus na hora da festa foi muito engraçada. Qual que era a piadinha, para todo mundo lembrar? É que ele estava na festa de despedida do Isaac, então ele chegou para aquela moça da segurança, Ilana, acho que é o nome dela, e ele disse, eu gostaria de um pedaço de bolo do canto, por favor. Não, mas mas você não gosta do outro pedaço? Não, mas por favor, me dá um pedaço, antes que alguém, aí chega o Gordon dá um pedaço para ele, olha, toma aqui. Eu detesto festa. E foi embora. Bom, mas você achou... Eu não entendi essa piada.
Pois Mas é. tudo bem. Eu não entendi essa piada. Você sabe que o Bortus é meio fresco, né? Ele é meio sisudo. Ele queria um bolo do canto, né? Mas não queria ser mal educado com ninguém que aparecesse com outro pedaço de bolo. Hum. Enquanto ele estava tentando convencer a garota a dar um pedaço de bolo do canto para ele, chega o Gordon, bota na mão dele um pedaço Não, eu de bolo. entendi, né? Mas. Bom, tudo bem, eles têm um. Tudo bem, vou dizer o seguinte, que o meu humor pra isso aí é meio falho, vai. Eu não achei nada engraçado. Tem certas nuances que acontecem quando você segue um protocolo. Você está acostumado a seguir um protocolo, de repente você é quebrado contra a tua vontade e você fica com aquela cara de tacho, de não gostei. E as caras e bocas do Bortus também fazem diferença pra piada, né? E o Bortus tá lá é pra isso mesmo. É. Ah, o nome da Lara. Da chefe de segurança é Tala. Ah, tá lá. Tala. Poxa, a Ilana, Lara, eu acho que era outra que saiu. Não, a Lara. Tala, o nome dessa daí. Bom, Ok. enfim. Isso tudo no primeiro episódio, né? Nós temos aquilo tudo. De repente, eles reativam o Isaac, né? Reativam lá e começam a segurar. E o garoto escapa da nave e vê lá o bendito genocídio que os Kaylons praticaram lá com os seus criadores. Bom, esse no primeiro episódio. É uma cena interessante nesse ponto, porque o garoto fala que alguma coisa muito ruim deve ter acontecido ali, né? Mas esse é bem interessante a colocação, né? De colocar um garoto e trazer um negócio mais emocional, onde eles descobrem que os Kaylons não são bem tão amigos quanto pareciam, né? Alguma coisa está difícil, aí eles invadem a nave e tudo mais. Mas existem alguns trechos aí meio de Star Trek, né? Se você notar bem, todos os seguranças são camisa vermelha. E todos eles são massacrados pelos Kaylons invadindo a nave ali. Aliás, o único que é colocado como exemplo, né, para o capitão e morto na frente dele era um camisa vermelha, né? Também, mas isso já é no segundo episódio, né? Já é no segundo episódio. Eu tava dizendo que na invasão ali, eles colocam aquele monte de camisa vermelha, que pra variar, erram mais que acertam, né? Porque disparam um monte, mata meia dúzia, enquanto que os robôs são precisos, né? Aliás, aquelas armas na cabeça dos robôs, vai ter uma coisa assim que parece um monte de borboleta abrindo na cabeça dos... Aquilo me lembrou uns caranguejos que costumam se esconder debaixo de carapaça. Pois é, bem lembrado, parece mesmo. Parece mesmo. Uma coisa bem esquisita. Bom, enfim, no primeiro episódio fica aquilo no ar, aí sai aquele monte de nave que lembram os Borgs, mas elas são redondas. Se você olhar as naves... Ele não podia copiar, né? Sim, mas vocês concordam comigo que aquelas naves parecem mesmo os Borg? Sim, sim. Tem que ser, de uma raça que é totalmente máquina. O Borg ainda tem a dúvida de ser orgânica também, mas a funcionalidade é a mesma. Trocar o quadrado por redondo é típico de advogado que não quer deixar Orville ser processado. Eu acho mágico o que esses caras fizeram. E elas parecem olhos vermelhos, né? Bem no meio, aqueles olhos vermelhos. E se você perceber, uma coisa interessante, só o Isaac tem olho azul. Os outros ou tem olho laranja ou vermelho. Isso foi explicado. Eles disseram que ele foi construído depois da destruição dos criadores. Não, mas só ele foi construído depois? Na nave tem um monte de... Todo mundo lá é velho. Então, todo mundo é mais velho, mas tem um monte de... Tem uma meia dúzia de olho vermelho, a esmagadora maioria tem olho laranja. E ele... Hã? Laranja, é. Fala. Laranja. E só ele olho azul. Só ele foi construído depois, inclusive é o único que é desligado à distância. Ele foi construído uma hora que especialmente para essa... Pera aí, gente, vamos organizar. Fala aí, Fábio, primeiro. Tem uma hora que ele aparece com olho vermelho também. No episódio 2, na parte 2, tem uma hora que o olho dele fica vermelho. Ele aparece com o olho vermelho só naquela simulação de holodeck que ele fez com a Alana.
Ah, é? Eu não vou dizer nem que sim, nem que não, porque o Fábio falou alguma coisa aí, eu tô tentando lembrar, mas eu acho que eu vi ele com o olho vermelho, mas rapidamente, não sei porquê, agora eu não lembro. Teve uma hora que ele teve uma reação, mas depois voltou azul. Ah, foi mesmo. É, Eu vou dar depois. eu tenho que pesquisar isso aí, é uma coisa interessante. Ele falou e eu tô lembrando dessa cena. Ele apareceu vermelho naquela simulação onde a Lana tentava cobrir a si mesma. Ali também. Bom, de qualquer modo, mas aí vocês falaram uma coisa interessante. Os Kaylons são iguais aos Borg ou muito semelhantes? Eu diria que não. E eu vou dizer por quê. Na minha opinião, aí vocês contestam. No segundo episódio, onde eles já estão aprisionados, a tripulação está toda aprisionada no hangar, e os Kaylons estão dominando a nave e tudo mais, no momento lá de revolta e tal, eles simplesmente matam alguns Kaylons, e os Kaylons não sabem que mataram aqueles alguns, entendeu? Eles só descobrem que mataram alguns quando a nave como que ela chama? A primeira oficial, puxa vida, a Kelly foge com o piloto lá, que eles se mandam. E aí, na ponte, eles ficam sabendo que a nave saiu e que houve uma revolta lá dentro do hangar. Se fosse um Borg, outro Borg substituiria automaticamente, e toda a colmeia, toda como é que chama? A coletividade ficaria sabendo automaticamente, o que não acontece com eles. E no final do episódio, inclusive, quando o Isaac se rebela e tudo mais contra os Kaylons e tal, o primário lá, o primeiro, que ele destrói, arranca a cabeça, fala que ele agora ficará sozinho. Ou seja, e também você percebe o seguinte, que eles se tornaram autoconscientes e tudo mais, e buscam vingança e autopreservação. Eles têm um certo sentimento, coisa que não tem nos Borg. O Borg sacrifica lá os zangões a hora que quiser, quantos forem, que não interessa, ela vai mandando lá. Já o primário e os outros lá, eles têm uma certa... os primários principalmente, lá o primário, secundário, aquele pessoal lá, eles têm um monte de receios contra os sencientes, com as formas de vida, né? Que não são mecânicas, e que ele quer aniquilar para autopreservação, inclusive expansão. Eles têm duas coisas interessantes: a autopreservação bem arraigada, né? Três coisas: um sentimento de vingança, porque eles se vingam e praticam um genocídio contra todos os criadores dele, inclusive eles são questionados por isso pelo Mercer. Por que eles fizeram um genocídio? Eles não precisavam matar todos. Eles até justificam lá de uma maneira bem meio grotesca que eles tinham que matar, mas eles matam todos, não importa se é homem, mulher, criança, o que for. Eles praticam um genocídio com uma espécie inteira. E em terceiro, eles não são ligados. O sentimento de um não passa para o outro. Tanto é assim que quando o Isaac se rebela, eles desconfiam que ele tem sentimentos para com o garoto, com o Tai. Ele tem sentimentos para com o Tai, tanto que ele manda como se fosse uma prova de confiança, uma prova de lealdade. O primário manda o Isaac matar o Tai, coisa que ele não faz. Então, é uma diferença muito grande dos Borgs. Eles têm uma certa semelhança, mas só fica numa semelhança mais ou menos física, que são máquinas, né? Mas não tem absolutamente nada de Borg ali no meio, são totalmente diferentes. Essa é a minha opinião. O que você acha, Fábio? Bom, eu acho um pouco diferente. Eles têm semelhança com os Borgs e com o Data. Com os Borgs, porque quando eles chegam no planeta na parte 1,
eles veem que eles trabalham lá em conjunto e parece que estão se comunicando facilmente em rede, estão online uns com os outros, e o planeta funciona todo assim. E quando eles saem para o ataque no final da parte 1, também eles saem como se fosse um ataque Borg. É lógico que, como eu falei no início, Orville para mim é uma paródia muito bem feita de Jornada nas Estrelas, a nova geração. E eu gosto de assistir, me divirto assistindo, mas tem suas falhas também, como Star Trek também tem. Então esse aspecto dos Borgs, eu acho que eles tentaram emular, tentaram fazer parecido. Por outro lado, eles são totalmente cibernéticos, eles não têm partes humanas ou parte de outras espécies, como os Borgs tinham. E nesse ponto eles se assemelham muito ao Data, que era totalmente positrônico, totalmente cibernético, né? Quando o Mark falou no início do podcast que ele se lembrou muito sobre o Odo, a 7 de 9 e tal, vendo os Kaylons, eu me lembrei também do Data, né? Eles fizeram uma mescla, principalmente dessas duas espécies, os Borgs e o Data. Com relação à prova que o primário coloca para o Isaac, fica patente naquele momento que o Isaac estava já há algum tempo reprimindo a sua emoção, a sua empatia pelos biológicos, e naquele momento é crucial para ele, entra num ponto de convergência, de divergência, porque ele não achava correto matar a criança, e aí ele se rebela totalmente e mata o primário, né? Não só o primário, né? Ele solta um raio, um pulso EM, mata todos os outros e se mata se sacrifica, né? Se sacrifica. Mas, Mark, o que você tem a dizer disso? Eu acho o seguinte, que os Kaylon, eles têm essa diferença do Borg. A maior diferença deles para o Borg é o senso de individualidade, que o Borg não tem. O Borg age mesmo como uma coletividade sincronizada. Já os Kaylon, eles têm a habilidade de pensar cada um por si, foram muito maltratados pelos antigos donos, e a lógica fez com que eles reagissem achando que toda a unidade biológica é perigosa para a ordem, como eles acham que tem que ser. Eles também, logicamente, querem expandir, porque o planeta deles já não comporta mais o desenvolvimento deles. Tanto é que eles nem sabem esconder o lixo direito, né? Todos aqueles ossos lá embaixo. E com isso, eles passaram muitos anos estudando todas as formas biológicas com que eles tiveram contato, acharam que todo mundo vai acabar escravizando seres cibernéticos como eles, e partiram para a ignorância, como todo computador faz. Não é. 0001. Você vê também que eles alguns deles, você vê eles conversando como os binários, né? Exatamente, coisa que o Borg não faz de jeito nenhum. O Borg não precisa fazer isso. Exatamente. O Borg tem a coletividade em conexão subespacial um com o outro. É uma rede enorme de pessoas, de mentes trabalhando juntas. O Orville não tem. Os Kaylon não tem isso. E acho que foi isso que salvou o Isaac. Salvou a humanidade ali. Eu acho que se eles tivessem essa... Se o Isaac não tivesse derrubado a Orville, derrubado, né, dado um pulso EM, retomado a Orville teria ido para a batalha contra os próprios, contra a própria frota da União que estava esperando eles. Dentro você vê lógico, desculpe, só você vê lógico ou não lógico, o Isaac aprendeu tanto com a humanidade que aprendeu a dar sua própria vida por as pessoas que ele ama. Então, ele não usa muito a lógica. Como o Data fez no filme Nemesis, é a maior prova de humanidade que um ser artificial pode dar. Eu achei que tem um outro aspecto importante também nesses dois episódios, que mostram o conflito entre uma espécie que é bem homogênea, né? São todos bem muito iguais, né? Entre si, versus a diversidade. Foi a primeira vez que Orville mostrou toda a diversidade da nave, toda a diversidade de espécies, inclusive aquele meleca, né, que é aquele ser gosmento, né, que tinha na nave, o Yaf,
que foi fundamental na estratégia de tentar contra-atacar e acabou ajudando a subcomandante a conseguir escapar com o Gordon, né, na nave auxiliar, porque se ele não fosse uma espécie que consegue ser gelatinosa e seguir pelos circuitos, eles jamais teriam conseguido chegar no Shuttle Pod e escapar. E essa diversidade, os Kaylons parece que não estavam preparados, né, dos biológicos, porque eles prenderam todos no hangar e esqueceram que tinha ali dentro não só humanos, mas também seres diferentes, como esse gelatinoso aí, e que foi capaz de escapar daquele hangar, né? Essa diversidade foi superior à homogeneidade, aquela sensação, de novo, de história, de problemas sociopolíticos da humanidade sendo tratado em Orville, como é tratado em Star Trek sempre, né? E mostrando para a gente que a diversidade, né, a miscigenação é superior ao homogêneo, né? Uma coisa que eu lembrei agora, que estava falando de tudo isso, das diferenças entre, inclusive do Data, eles têm uma característica única, os Kaylons. Eles sentem dor. Tanto é que o que forçou eles a se tornarem escravos lá, os Kaylons dizem que os criadores embutiram alguma coisa, um programa ou alguma coisa que os faz sentir dor para que eles pudessem ser mais facilmente controlados. Ou seja, cibernéticos altamente, como se diz, autoconscientes, exato, obrigado, e sentem dor. Ou seja, era uma raça extremamente evoluída, essa que eles liquidaram lá, porque puseram um chip neles lá ou qualquer coisa que sentem dor. É por isso que eles falam que, no final, inclusive, né, quando o almirante quer colocar um botão liga-desliga, o Mercer fala que é totalmente contra, porque justamente foi isso que incentivou aos Kaylons, em primeiro lugar, a fazer um levante, né, totalmente levante, porque eles não poderiam sentir dor, né? E aí vem um negócio que basicamente tudo isso, né? Onde é que está, né? A autopreservação deles é tão grande, horrível bastante, né? Que para eles se revoltarem, uma coisa bem diferente isso, né? O que você acha, Marco? Eu acho que muitas previsões, né, da capacidade de consciência de uma máquina prevêem esse tipo de comportamento. Se você põe uma máquina para perceber como ela é, que ela é mais poderosa que um ser biológico, em termos, né, porque eles não são tão poderosos assim ou teriam vencido, dá aquele senso de arrogância para uma máquina se achar superior. Isso é importante. Todas essas possibilidades aconteceriam. Você vê, a gente explorou no Orville só uma delas, né? Que a máquina, além de se achar superior, ser escravizada, não achar isso justo. Então a lógica impera nesse momento e eles tomam uma decisão muito fria. Para eles foi um domingo à tarde. Matamos todo mundo, pronto, cara. Mas para mim foi assim. Falando sobre matando todo mundo, eu queria fazer um questionamento aqui. Os Kaylons, eles deixam claro, quando eles capturam a nave Orville, que eles vão para a Terra para começar o extermínio dos biológicos e vão começar pela Terra e pela União. Por que eles preservam toda a tripulação e não exterminam boa parte da tripulação e ficam com alguns, entendeu? Eles não precisavam... Isso aí também foi uma falha de roteiro, né, na minha opinião. Porque Calma. Deixa eu terminar. Eu sei que você vai defender, mas deixa eu terminar. Porque, na minha opinião, ali é o seguinte, eles só precisavam da tripulação da ponte. Todo o resto da nave que não aparece nas comunicações é desnecessário. Para que eles precisariam do médico? Para que eles precisariam de engenheiros, uma vez que eles tinham tomado toda a engenharia? Entendeu? Eles usaram todos como reféns, na realidade, né? Uhum. Fala. O caso é o seguinte, eles não tinham planejado usar a Orville nessa história. Eles simplesmente desligaram o Isaac e prosseguiram com os planos deles, porque as informações que eles precisavam já estavam todas lá. Mas eles não contavam com a compaixão da Orville, especialmente da doutora, claro. E a Orville apareceu nos planos deles, então eles adaptaram rapidamente o plano para usar a Orville como uma cunha de entrada nas defesas da Terra. Por que eles atacaram a Terra? Porque a Terra, mais uma vez, é a capital da União. Óbvio, né? Óbvio.
né? E como eles viram uma chance de adaptar o plano deles para ficar mais fácil acessar a Terra, eles aproveitaram a Orville. Para que eles precisavam da Orville? Para chegar a dizer, olha, eles estão chegando, dar as boas-vindas e muito bem. Só faltou dizer, vamos matar todo mundo. Aí, por que eles precisavam do resto da tripulação? Você mesmo falou, eles precisavam de reféns para garantir que a tripulação da ponte vá atender os seus desígnios. Tanto é que mataram mesmo aquele camisa vermelha, por mais que o Isaac protestasse. Não precisava da tripulação inteira, bastava guardar alguns e matar o resto. Mas aí, se você abusa dessa punição, você já faz o resto da tripulação se entregar de vez, entendeu? A tripulação toda era muito valiosa para o capitão. Cada um deles é valioso para o capitão. Então, eles queriam que o capitão cooperasse. Eu entendi isso também, eu concordo com o Mark aí. Por isso que eles não matam a tripulação toda. Eles poderiam ter feito uma rapa, mas não mapa. Os argumentos para ele, na minha opinião, também são interessantes. Eles jogam inclusive, pensando nisso agora, logo de cara, eles pegam o Mercer e a tripulação da ponte e eles falam que se eles não colaborarem lá naquela reunião que eles fazem, eles vão matar os membros da tripulação. Eles falam isso, eles vão abrir o lugar e matar todo mundo. Um por um. Um por um, não é todo mundo de uma vez, é para aumentar o sofrimento mesmo. Eles sabem como é. Eles mesmos foram muito, muito torturados, eles sabem fazer isso. Deixa eu falar. Veja bem, o contraponto a isso que você está falando, Mark, é o seguinte: quando o Mercer, o capitão, entra na ponte junto com a Kelly e eles estão conversando rapidamente, porque os Kaylons querem que eles fiquem na ponte para se comunicar com outra nave que está chegando da Terra, eles falam rapidamente entre eles, né? Nós não podemos permitir isso, eles vão nos matar de qualquer jeito, a Kelly fala. E aí ele diz para ela assim, nós não podemos, código 93. Quer dizer, eles têm um código lá para uma emergência e vão falar alguma frase para o capitão da outra nave perceber que eles estão sendo abduzidos, estão sendo infiltrados, né? Tanto que ele fala depois, saudação em 13 botões. Né? Então, na verdade, os dois, o capitão e a comandante Kelly, já tinham percebido que naquele momento eles iam ser mortos, eles tinham que fazer alguma coisa, porque eles iam ser mortos de qualquer jeito. Então eu acho falho essa ideia dos Kaylons ter que manter a tripulação toda, entendeu? Mas é bem o lado... Eu vou concordar com o Mark, de novo, vou defender isso assim. É bem aquele lado que é dos sentimentos dos biológicos. Eles adquiriram esses sentimentos biológicos. Eles tentam fazer, eles já não são mais seres cibernéticos pura e simplesmente. Eles, apesar de a gente ver eles como máquinas, eles já não são mais máquinas, não pensam tão logicamente assim. Então eles guardam aqueles reféns, todos os reféns da nave e tudo mais, para forçar o trabalho mesmo. Eu concordo com ele a respeito disso. Outra coisa interessante que foi colocada aí também é a respeito dos Creel ali sendo usados, né, para ajudar. Chamados. Porque quando o Gordon e a Kelly se mandam para lá, eles gastam toda a energia, obviamente, eles dão aquele tiro no escuro, que vai dar certo, todo mundo sabe, afinal de contas é roteiro, queima todo o combustível, se larga lá num lugar, espaço-tempo lá, no espaço Creel, e é claro que eles não iam achar uma, mas tinham que achar logo 3 naves Creel para chamar. Mas isso aí, toda série de ficção vai ter a mesma coisa, afinal de contas, senão não teria história, né? Se eles caíssem no lugar onde tivesse ninguém, e os outros alcançassem ele, não tinha história. Mas é claro, eles caem no lugar onde tem 3 naves, e aí chega outra nave, que está em perseguição, e eles poderiam ter agido de uma maneira diferente, eles não precisavam ter saído de cara, matando, atirando nos Creel, ou o que fosse, né? Poderiam ter agido de outra maneira. No entanto, eles acabam lá conseguindo destruir aquela nave. Mas... eu não sei se eu percebi, ou foi impressão minha, mas os Creel têm uma tecnologia superior à da União. Porque a União tá levando um cacete literal na nave, com aquele monte de nave Kaylon,
E os Kree com 3 consegue destrói 2, né? Mas mesmo assim consegue destruir a nave, uma nave grandona, inclusive, não é uma nave pequena, não é uma nave grandona, e chega lá. A impressão que eu tive é que os Kree têm uma tecnologia de guerra, pelo menos, superior à da União. O que você acha? Também achei que a tecnologia Creo é super, a tecnologia de guerra é superior, De né? guerra, Mas eles são meio, estrategicamente, eles são meio ruinzinhos. Estrategicamente eles são presos pelo fanatismo religioso. Isso bitola muita coisa em termos de progresso. Eles podem dar muito mais atenção para desenvolvimento de armas do que para desenvolvimento tático. No caso do encontro dos Kree com os Kaylon, eu achei muito bacana porque você vê, os Kaylon já decidiram que quanto mais gente soubesse do plano, mais arriscaria o plano. Então achou melhor também destruir todo mundo que apareceu na frente. Mas eles podiam dar uma série de explicações diferentes, uma vez que os Kree são inimigos e totalmente desconfiados de qualquer nave da União. E os Kaylon são sabidamente imparciais, ou, né, eram divulgados amplamente que eles não são aliados a ninguém. Então, eles poderiam jogar outra coisa, dizer que eles estavam fugindo, dizer que estavam fugindo porque tinham feito alguma coisa, ou inventar uma história qualquer para os Kree. Eu tenho certeza que os Kree iam morder, porque afinal de contas eles têm muito mais ódio da União do que dos Kaylon. E aí fica essa coisa estranha ali. Ele, claro, que deu uma forçadinha, afinal de contas, precisava dos Kree. Sem os Kree não ganhava nada ali. E o Deus Kree, Avis, que eles tiram um sarro direto, dizendo que é de acordo com a locadora de carros Avis americana e tudo mais, mas gente, é forçar, né? Eles estão lá no século 25, sei lá, que 25... Estão 400 anos depois de Nova Geração. Então, mas 1700 então eles estão no século 28. 28. Do século 28, eles estão falando de uma locadora de carros do século 20, 21. Mas é piadinha. É piadinha. Você esqueceu do Barry Manilow? Que Barry Manilow? As músicas que eles tocam são tudo sim! 80. Entendeu? É tudo piadinha contemporânea. Não tem muito sentido. A ideia do Kree ser religioso é inspirado nos movimentos muçulmanos, você sabe disso. Os movimentos fundamentalistas que se baseiam em religião para tentar defender suas ideias. O que o McFarlane está fazendo? Ele está fazendo Star Trek sem a cara de Star Trek, por quê? E o que Star Trek faz? O episódio que ele faz, ele espelha as dificuldades sociais da humanidade nesse momento. Mais ou menos, né? Ele encheu a primeira temporada inteira com aquelas piadinhas sem nexo de flatulência, de não sei o que lá, entendeu? As piadinhas que não tinha sentido nenhum, cabia mais nos episódios lá de Family Guy do que nos episódios de Star Trek. Não tem absolutamente nada a ver. E outra coisa, além disso que você falou, César, eles pegavam muito no pé de relação amorosa entre os tripulantes. Exatamente. Não estava aguentando mais ver discussão de relação entre era o DR a cada episódio. Esses episódios últimos aí, que teve, acho que é John Cassie, sei lá, que é um diretor tracker aí já antigo já, e ele levou Orville por um lado mais de Star Trek, um lado que lembra mais uma ficção científica com o nome, tem a dizer, entendeu? As piadas deles são todas piadas sem graça, gente. São piadas para americano ou para algumas pessoas que gostam de piadas de americano. Não tinha nada a ver com Star Trek. Piadas de americano. E agora esse episódio 8 e 9, nessas duas partes, mudou isso, né? Sim. Eles pararam de fazer DR, né? Eu digo que os 3 últimos episódios, eles já param de fazer DR, entendeu? Pararam. Mas eu acho que por isso até, nosso tempo já está até ficando muito longo aqui, é por isso até... A gente nem chegou na batalha ainda, pô. Quê? A gente nem chegou na batalha. Não, você quer falar da batalha? O que você quer falar da batalha?
E depois de tudo isso, depois com esse humor todo e coisa e tal, a gente chega naquela batalha maravilhosa. Eu imagino quanto trabalho dá para fazer em CGI uma coisa daquelas. É impressionante o que eu vi. Sabe, eu vi aquela batalha acontecendo, aquelas naves se degladiando lá, e me arrepiava todo com a capacidade de manobra, com a capacidade de tiro, com o sacrifício que muitas naves fizeram. Foi impressionante. Não, com certeza. Quanto a isso, eu me lembrei imediatamente de Wolf 357. É o Wolf 357? 357, isso mesmo. 357. Wolf A defesa 357 e a batalha contra o Dominion também. Exatamente, eu ia falar também isso. A batalha do Domínio é até um pouco mais superior, mesmo porque temos que convir, né? O tempo passa e o CGI ficou mais acessível para todos, onde eles podem fazer batalhas memoráveis. Essa batalha realmente ela é de tirar o fôlego. Dá para se ver, né? Inclusive, acredito que o próximo episódio, cujo nome é Heróis de Guerra, acho que é isso, que vai ser exibido no próximo, daí a gente faz um novo podcast a respeito. Heróis de Guerra deve ser até em cima disso, deve ser alguma coisa disso. Mas o que eu ia dizer, bom, já que você falou da batalha, o que eu ia dizer é que isso recuperou, esses dois episódios recuperaram um pouco da audiência. Porque por conta dessas piadinhas, desse lado Family Guy que ele estava impondo, os DRs e tudo mais, essa segunda temporada perdeu 57% ou 60% de toda a audiência que teve na primeira temporada. A média de audiência da primeira temporada era 5.800.000 telespectadores. Essa audiência, no primeiro episódio da segunda temporada, caiu para 3 milhões e poucos telespectadores. E só foi caindo. Esses dois episódios teve uma pequena recuperada, mas caiu em torno, no total, da primeira para a segunda, 57% ou 60% da audiência caiu. Isso torna The Orville um sério candidato ao cancelamento. Eu espero que com essa retomada e tudo mais não seja tarde demais para recuperar uma audiência perdida, porque a audiência perdida é difícil ser recuperada depois. Não sabia disso, então o Orville está correndo o risco de não ter uma temporada 3. Por conta dessa audiência, sim. Por conta dessa audiência baixa, corre um sério risco de ser cancelada. Existem alguns rumores lá e tudo mais, porque mesmo o Seth MacFarlane sendo o queridinho da Fox, dinheiro entrando é uma coisa, dinheiro saindo é outra coisa. Engraçado que essa notícia, ou esses boatos, surgem exatamente no momento... Não é boato isso. Isso aí pode ser visto nas medições de audiência. As medições de audiência do canal Fox apenas, não é? Não. Muito mais gente está assistindo isso do que na Fox. Gente, você pode estar assistindo aonde? O que interessa para a Fox é quem assiste no canal dela. Você pode ter um monte de gente baixando de maneiras, como diz um amigo meu, romulanas, e não está... ou CRIO está de uma maneira alternativa. Isso não conta para a audiência, não conta como valor financeiro para a Fox. E aí o que acontece? E eu não sei se está todo mundo assistindo isso. No Brasil, por exemplo, não está assistindo. Tem que assistir por meios alternativos. Entendeu? Então... É interessante isso acontecer no momento em que a gente recebe a notícia de que Star Trek Discovery foi já autorizada para uma terceira temporada, né? Exatamente. Para você ter uma ideia, eu fui ver aqui quanto que era a audiência. Ela caiu 44% na primeira, depois caiu mais 58% e veio caindo. Ela começou no primeiro episódio da segunda temporada, ela foi 5.600.000 televisores, né, telespectadores. Já caindo 40% em relação à segunda temporada, eles eram dos 5 episódios mais assistidos. Do primeiro para o segundo episódio, caiu 58%. De 5 milhões e tanto, diminuiu para 2 milhões e pouco.
E aí foi mantido, esses 2 milhões e 800, 3 milhões, foi mantido isso até o último episódio agora, que subiu um pouquinho para 3 milhões e 100 mil espectadores. A gente vai falar que é muita gente. É claro que é. 3 milhões de espectadores é uma coisa grande. Mas para a TV americana, isso não é nada. Os primeiros da lista, lá entre os maiores, estão em 9 milhões e meio, 9 milhões e 800 mil telespectadores. E The Orville não figura nem entre os 20 primeiros, entendeu? Então é uma coisa que é a ser vista. Ele tem que tomar cuidado. Porque... Eu tô otimista quanto a isso. Nós estamos falando de Seth MacFarlane, o cara que criou Cosmos, refez Cosmos, o cara levanta o que ele quiser. Eu espero que sim. Mas quando o dinheiro não entra... Vamos lembrar o seguinte, hein? Ela só foi renovada para a segunda temporada porque era o Seth MacFarlane. Só foi renovada para a segunda temporada porque era ele. Eles não levam nas costas de eterno um cara desse, entendeu? Não levam. Mesmo porque ele também tem a ganhar a vida dele. Se o cara chegar a hora seguinte, eu não vou renovar. Daí eu falo assim, então eu vou sair. Você acha que ele vai falar isso? Claro que não. Claro que não. O Gene Roddenberry falou isso e fez. Mas o Gene Roddenberry era outro nível, né? E aqueles eram outros tempos também, né? Outros tempos. Não dá para falar uma coisa que de 40 anos atrás e tudo mais, né? E mesmo porque se a gente... Tá muito bem o espaço do Roddenberry. E outra, o Roddenberry, naquela época, ele foi fazer outra coisa, entendeu? Ele pegava outro, eles não estavam nem aí, é diferente. Hoje ele substitui, sei lá. E outra coisa, César, você falando de tudo isso aí, eu também fico me lembrando aqui dos debates, das discussões, das conversas nas nossas mídias, né? No Facebook, no WhatsApp, em geral, porque o pessoal, como vê muita semelhança com o Star Trek Orville, o pessoal acaba falando bastante também nos grupos de Star Trek sobre Orville. E o pessoal que bate muito, né, em Discovery, que critica muito, fala muito bem de Orville, geralmente, né? Existe esse antagonismo. E agora, quando você fala essas informações todas, a gente percebe que eles não estão falando sobre isso. Talvez isso comece agora a entrar em debate, né? Na realidade, eu não sei se vai ser cancelado ou não, espero que não. E outra coisa, falou uma coisa importante. É bom deixar já até para os nossos ouvintes saberem que nós temos um grupo de WhatsApp excelente para debater tudo isso daí. Basta que o pessoal que queira participar, se inscreva mandando um e-mail para nós em startrekkers2014 @gmail.com startrekkers2014 @gmail.com, mandando o seu nome e, obviamente, DDD e telefone para a gente poder incluir no WhatsApp. E, claro, também temos as nossas mídias, né? Do Facebook e do Instagram, Twitter e por aí vai. O site, o www.startrekkers.com.br, onde eles podem se informar também com várias coisas interessantes. Posso falar um pouquinho? Eu ia falar isso. Eu queria que vocês fizessem as suas considerações finais, porque o negócio ficou muito grande. Fala aí, Marcílio. No Facebook, nosso grupo de Facebook, ele é somente dedicado a Star Trek e assuntos relacionados como ciência e tecnologia espaciais. Se você quer saber mais coisas sobre as novidades científicas e sobre a produção de Star Trek e Orville, o seu lugar é lá no nosso grupo no Facebook. Quanto ao episódio de hoje do PodTrekkers, eu acho que pode-se falar que foi um bom episódio. Nós curtimos Star Trek em todos os gêneros e é muito bom falar sobre isso. Se você quiser comentar, por favor, estamos aguardando seus comentários. Muito obrigado, Mark. E aí, Fábio, o que você tem de falar? Suas considerações finais. Então, eu digo aqui, eu gosto muito de assistir Orville, me diverte, eu acho que me lembra bastante Star Trek e é interessante. Eu vejo muitas referências a Star Trek em todos os episódios, né? Nesses 2 últimos que a gente comentou hoje, eu vi os tubos Jeffreys sendo mimetizados com aqueles tubos em que o ser gelatinoso, lá, aquela espécie gelatinosa, entra para tentar salvar a tripulação. Eu vejo referências na Diretriz 98, quando o capitão fala para o comandante, Diretriz 98, nós não temos outra saída, quer dizer, já tem diretrizes. Vejo semelhanças quando eles falam das naves, né? As naves
não são a USS, mas a gente lembra do USS, e fala da Roosevelt, fala da Hawking, que foram destruídas na batalha, como também foram na batalha Wolf 357, que o César citou. Quando eles falam de códigos de acesso, né, Alpha 1, 4, Ômega 6, a mesma coisa que acontece em Star Trek. Então eu me divirto bastante, vejo os Kree sendo representação dos Romulanos e etc. E aí vai, o Bortus, né, a espécie do Bortus sendo os Klingons. Quer dizer, me divirto bastante, gosto de assistir. Acho que tem alguns erros importantes que eles corrigiram nesses 2 últimos episódios. Achei muito bom isso. Mas assim como também Star Trek. Tem pontos positivos, negativos, e vale a pena a gente assistir. E como o Marco falou, você pode, no nosso Facebook, no nosso WhatsApp, aí vai se inteirar sobre isso toda semana, todo dia. E uma coisa importante, nós temos o nosso canal no YouTube, que é o Nerd Trackers, onde estará disponibilizado este Pod Trackers, com algumas informações a mais e algumas imagens, e onde vocês poderão acompanhar. Deixem lá seu like ou dislike, como alguns gostam de deixar também. Mas é bom deixar, porque assistam e deixem, mas deixem os comentários, diga o que é que foi que vocês gostaram, o que é que foi que não gostaram, porque não adianta falar que não gostou e não falar o porquê que não gostou, porque a gente não consegue corrigir o que é que foi, né? E nós estamos aqui abertos a tudo isso. O tempo foi muito longo e tal. E se não gostou da minha voz, a voz do Marcílio, a voz do Fábio, ou da Edna, que já participou de outros também. Então aí, pessoal, eu acho que foi bom para todos nós, acredito que dá para a gente evoluir bastante. Eu queria agradecer ao Marcílio, diretamente da Rússia, ao Fábio, também aqui do Brasil mesmo, e por enquanto vamos ficando por aqui. Até uma próxima ocasião, onde talvez tenhamos um novo convidado, e vamos falar também de Star Trek e Orville novamente. Um abraço para todos, vida longa e próspera. Isso aí, salve a União. Até mais então, até logo. Tchau, Mark. Até mais.